Campinas, Marcha da Maconha é proibida, mas cerca de 400 pessoas saem às ruas pela liberdade de expressão. Jovens são as maiores vítimas no trânsito. Assim que eu tirei a carta, eu não tomava cuidado nenhum, achava que eu era o dono do mundo. Em Jundiaí, deficientes sofrem com a falta de acessibilidade. Supermercados de Campinas não garantem segurança. A manicure Miriam Tardelli teve seu carro roubado aqui no estacionamento. O TJ PUC começa agora. Depois da proibição, Marcha da Maconha se transforma em debate pela liberdade de expressão. A Marcha da Maconha, que aconteceu em 13 capitais pelo Brasil, foi proibida em Campinas pelo Tribunal de Justiça. Mesmo assim, cerca de 400 pessoas se reuniram no Largo do Rosário para participar da Marcha pela Liberdade de Expressão. Para o advogado João Gabriel, a decisão foi fundamentada de acordo com o Código Penal. O artigo 287 do Código Penal fala da apologia a um fato criminoso. No país, no Brasil, ainda, o uso de drogas é considerado um fato criminoso. O juiz, quando ele cassou essa liminar, proibindo a realização da marcha, ele estava amparado nesse artigo 287 do Código Penal. Apesar da orientação da polícia e dos organizadores de não fazer menção à maconha, alguns manifestantes desafiaram as ordens, utilizando máscaras e gritando pela legalização da erva. Este estudante de História explica por que defende a liberação. Se você entrar de madrugada numa favela, tem um garotinho de 13, 14 anos com arma no bolso vendendo drogas para você. Por toda a violência e corrupção que está por trás do tráfico, eu acho muito interessante a gente poder abrir esse debate. O organizador Rafael Martins conta qual o motivo desse novo protesto. O mote dessa Marcha pela Liberdade hoje é de poder defender o debate, defender a pluralidade de ideias, a diversidade. A Marcha da Maconha em São Paulo também foi proibida pelo Tribunal de Justiça. Mas diferente da capital, a manifestação pela liberdade de expressão aqui no Largo do Rosário foi tranquila. O protesto foi acompanhado pelos policiais militares e pelos guardas municipais e não houve necessidade de intervenção. É permitido qualquer manifestação em local público, mas desde que essa manifestação não vai de encontro, ou seja para descumprir aquilo que já foi anteriormente decidido com relação à Marcha da Maconha. O movimento está organizado, pacífico, todo mundo tem direito de presenciar ou participar dele direto ou indiretamente. Depois de se reunirem na praça, os manifestantes seguiram pela Avenida Francisco Glicério até a Prefeitura Municipal, onde debateram o assunto e encerraram a manifestação. E está marcada para o próximo sábado uma nova marcha pela liberdade de expressão organizada através do Facebook. Trânsito no Tapetão deve melhorar só em outubro. O trânsito excessivo na rodovia Professor Zeverino Vaz, conhecida como Tapetão, tem dificultado a vida dos motoristas, já que a reforma está sendo feita nos horários de pico. A rodovia que liga Campinas a Paulínia está em reforma para elevação do pavimento e recapeamento da via, com o uso de asfalto ecológico. Aproximadamente 4 quilômetros já foram concluídos, mas ainda faltam 20. A reforma que começou em fevereiro deve ser concluída em outubro. Até lá, os motoristas terão que utilizar vias alternativas. Cada ano aumenta o índice de mortes no trânsito, e a maior parcela é composta de jovens entre 18 e 29 anos. Imprudência e desrespeito às normas são as principais causas de acidentes. Quem vê hoje essa estudante dificilmente imagina que ela ficou 6 meses sem andar depois de um acidente de trânsito. Um acidente foi uma coisa muito boba, como são a maioria dos acidentes, eu acho. Foi numa ultrapassagem, na verdade era meu cunhado que estava dirigindo, e aí ele foi ultrapassar um carro, acabou acelerando demais e perdeu o controle do carro e a gente bateu com tudo num poste. Ele tinha 18, tinha acabado de tirar a carta, então assim, foi nervoso também, foi uma coisa de iniciante. Thaís faz parte das estatísticas que mostram que os jovens são os que mais sofrem acidentes do trânsito. O número de mortes envolvendo jovens no trânsito nos últimos 10 anos aumentou mais de 32% no Brasil. É a maior causa de mortes entre pessoas de 18 e 29 anos. Segundo especialistas, esta estatística pode ser mudada se houver uma maior fiscalização por parte dos órgãos de trânsito e também uma punição mais severa. No Brasil, a nossa legislação de trânsito trata o atropelamento, questões desse tipo, como crime culposo, homicídio culposo, ou seja, aquele sem intenção de matar.
Então um motorista embriagado às vezes atropela 5 pessoas no ponto de ônibus, mata 3, 4, ele vai ser tratado como homicídio culposo. Então a nossa legislação é leniente, né? O não uso do cinto de segurança, somado à falta de responsabilidade, são as infrações mais recorrentes. Antes eu não usava cinto, depois eu comecei a tomar muita multa, comecei a utilizar. Assim que eu tirei a carta, eu não tomava cuidado nenhum, achava que eu era o dono do mundo, corria, não sei o que, acabei batendo o carro, quase morri. Aí eu comecei agora a dirigir com mais cuidado, parando sempre na faixa, porque eu atropelei uma pessoa sem querer uma vez. A responsabilidade é o principal, e atenção e respeito ao próximo, né? Porque você não está dirigindo somente para você dirige com pessoas ao redor, com outros carros, pessoas atravessando, tem animais na rua. Então acho que o principal é atenção e respeito ao próximo. Para quem já passou pela experiência, fica sempre a sensação de que precisa maiores cuidados. E aí depois você começou a usar cinto de segurança? Comecei. Eu sempre usei cinto de segurança no banco da frente, mas no banco de trás eu nunca usei. Na verdade, nem fui educada para isso, sabe? Então, agora é de lei. Unicamp, USP e Unesp estudam integrar as matrículas a partir do ano que vem. A repórter Bruna Trindade está ao vivo e tem mais informações. Bom dia, Bruna. Bom dia, Marina. A proposta ainda está em estudo, mas o objetivo da integração é evitar matrículas múltiplas em mais de uma instituição, pois apesar de ser proibido, muitos alunos aprovados em 2 ou mais vestibulares acabam matriculando em todos eles, para mais tarde decidir onde querem estudar. Essa prática atrasa as próximas convocações e faz com que os últimos alunos chamados ingressem na faculdade após 1 mês de início das aulas. As universidades pretendem dar aos candidatos cerca de 3 dias para que eles escolham entre uma delas, mas não vai impedir que o candidato preste vestibular em mais de uma instituição. Com você, Marina. Obrigada, Bruna. Em Jundiaí, as irregularidades perante a lei, que garante a acessibilidade, prejudicam a rotina dos deficientes. Falta de rampas de acesso, guias muito altas, calçadas estreitas ou inexistentes são algumas das reclamações dos deficientes. Alexandre Silva, membro da União dos Deficientes de Jundiaí e região, mostra as irregularidades. A rampa é totalmente irregular, não é pintada, tem um buraco logo depois da rampa aqui, vai desestabilizar a cadeira e pode me levar a uma queda. Este comerciante, que ficou paraplégico há 8 anos devido a um acidente de carro, também sente a falta de acessibilidade em comércios na cidade. As rampas estão fora das medidas, as inclinações das rampas às vezes não ajudam o deficiente, muito pelo contrário. Outro problema é a acessibilidade dos restaurantes, bares, os banheiros nem sempre estão adaptados. É estabelecido pela Lei Federal de Acessibilidade a redução de barreiras e obstáculos para facilitar a locomoção dos deficientes físicos. Porém, não é o que acontece aqui em Jundiaí. A Prefeitura tomou algumas medidas para a melhora da situação, como explica o presidente do Conselho Municipal de Deficientes. A Prefeitura ela já trabalha há um bom tempo, junto com o Conselho, fazendo alguns projetos, né? Os prédios novos que a Prefeitura constrói, todos eles já saem com acessibilidade. Agora, dizer para você que existe um prazo para que os outros prédios existentes sejam adaptados, isso eu não tenho conhecimento, não tem nenhum tipo de projeto da Prefeitura nesse sentido, pelo menos formalizado ainda. Apesar das providências da Prefeitura, a União dos Deficientes afirma que 80% das instalações públicas não são acessíveis e, quando são, ainda estão fora das normas. No próximo bloco, o fim das sacolas plásticas faz consumidores mudarem de hábitos. E o Hospital de Campinas mostra como evitar erros de medicação.
medicação pode piorar o quadro de saúde e até levar à morte do paciente, como ocorreu no Rio de Janeiro, quando uma enfermagem aplicou vaselina em uma garota. Por isso, a todo momento, os hospitais lutam para evitar este transtorno. Por mais que os hospitais tomem muito cuidado para que não haja um erro ao medicar o paciente, a possibilidade de ocorrer sempre existe, principalmente quando eles são movimentados como o Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas, que passam mais de 45 mil pessoas por mês. Essa enfermeira executiva do hospital diz que já houve erros na medicação. Na enfermagem, existem alguns problemas, como em outras profissões que estão inseridas dentro do cuidado do cliente, que geram erros de medicação ou mesmo que nós chamamos eventos adversos ou eventos sentinela. No caso de erro na aplicação do remédio, a equipe de enfermagem deve seguir um protocolo. Nós precisamos preencher essa não conformidade, chamar o médico responsável, dizer para ele o que foi feito. Se tiver que intervir medicamentosamente, nós vamos intervir e observar esse paciente. Para controlar esse processo, o Hospital da PUC Campinas, com mais de 2.000 profissionais, treina todos os técnicos que são admitidos durante 15 dias. Além disso, são observados e orientados nos 90 dias de experiência. Existem 9 erros que podem ocorrer numa medicação. Nós o orientamos, observamos, acompanhamos, nós enfermeiros, os enfermeiros supervisores, né? E daí eles acabam sabendo quais são os cuidados que precisam ter. Além do processo de admissão, os remédios são separados numa farmácia dentro do hospital. Aqui é o lugar onde fica armazenado os medicamentos antes da distribuição. O controle das medicações é feito primeiro pelos farmacêuticos, que uma vez por mês verificam as validades das ampolas e dos frascos, e depois pelos próprios enfermeiros no momento do uso. Nós temos que checá-lo todo, fazer uma checagem total, verificar a quantidade e a validade desses medicamentos. Só depois de todos esses cuidados é que a enfermagem pode dar a medicação para o paciente. Ainda falando de saúde, a campanha de vacinação contra a poliomielite começou na última segunda-feira, dia 13, em todo o Brasil. O objetivo é imunizar crianças menores de 5 anos de idade. A vacinação acontece em todas as unidades municipais de saúde até o dia 24 de junho. Centro Comercial Andrade Neves será construído no lugar da antiga rodoviária de Campinas. Ainda sem data definida para o início das obras, a 100 Empreendimentos, empresa de Jaboticabal, irá construir um centro de comércio e serviços, onde localizava a antiga rodoviária de Campinas. A Maternidade de Campinas, proprietária do terreno, o vendeu devido a uma crise financeira. O local era palco de muitas reclamações da população, até finalmente ser implodida há cerca de 1 ano. O acordo, feito pela Associação Paulista de Supermercados com o governo de São Paulo, decreta o fim das sacolas plásticas a partir de 2012. Mas muitos consumidores já estão tentando mudar os hábitos. Dona Hilde, casada há 57 anos, passou toda a vida usando as sacolas plásticas na hora de carregar as compras no supermercado e também usou nos lixos de casa, como na pia da cozinha e no banheiro. Só na lixeirinha, né? E só, como eu falei, não reciclado, só restos de alimentação, essas coisas que não podem ir direto para o lixo, né? Esta dona de casa, que já começou a usar as sacolas retornáveis nas compras, agora conta com a ajuda das caixas de papelão e carrinhos de feira. São mudanças necessárias para o fim da circulação das sacolas de plástico. Como ela, os consumidores começam a mudar os hábitos dentro de casa e principalmente nos supermercados. Aqui neste supermercado, as sacolinhas convencionais já foram trocadas pelas biodegradáveis, mas estão sendo oferecidos também meios alternativos de levar as compras, como sacolas retornáveis e caixas de papelão. Porém, a maior dificuldade que o consumidor tem é encontrar o que usar nos lixos de casa. Grande parte das sacolinhas que a gente pega, a gente usava realmente para o lixo, né? O legal é que aqui ele tem a sacolinha biodegradável. De qualquer forma, a gente vai ter que comprar o saco plástico para colocar o lixo, né? Já uso as caixas há muito tempo, porque eu penso no futuro dos meus netos, que o meu já é hoje, né? Agora eu queria saber como é que a gente faz. O lixo do lixo e o lixinho da cozinha e dos banheiros, o que eu faço
Porque eu tenho saquinho ali. O que se faz? Eu acho que o outro sanito, ele demora mais para poder dissolver. Uma das soluções é a compra de saquinhos plásticos especializados. Outra opção são as sacolas feitas de amido de milho, que serão vendidas por 19 centavos. Dona Hilde não concorda com a cobrança por cada sacolinha. Eu acho que como a gente já está comprando as coisas no supermercado, o dono do supermercado devia de oferecer gratuitamente para os fregueses, né? Porque a gente já está gastando lá. Em nota, a Associação Paulista de Supermercados esclarece que a ideia não é cobrar para utilizar as sacolas, mas sim conscientizar os consumidores. Assim, muitos supermercados de Campinas já começaram a adotar as sacolas biodegradáveis, que se decompõem em até 2 anos. Mundo animal. A procura por animais de estimação e os cuidados com eles estão cada vez maiores. Para quem ainda não tem um animalzinho, a UPA realiza feira de adoção todas as semanas. Na loja Cobase, no Shopping Galeria, é de quarta a domingo, das 11 às 7 da noite. Na loja Pet Center Marginal, no Parque Dom Pedro, de sexta a domingo, no mesmo horário. As fotos dos animais disponíveis estão no site da UPA. A vacinação contra a leishmaniose já pode ser encontrada na maioria dos veterinários, isso por causa do aumento de casos entre os animais e o perigo de contaminação humana. No entanto, o preço é R$ 90 e não se conhece ainda a real eficácia da vacina. O primeiro e único cemitério de animais de Campinas traz novidade. Além do enterro, agora os clientes poderão optar pela cremação. A previsão de ativação do crematório é para o início de julho. Cada vez mais, os brasileiros usam os sites de compra coletiva. Professor da PUC Campinas lança livro sobre marketing religioso e nossa equipe esteve lá. Toda criança tem direito à alimentação saudável, moradia digna, educação de qualidade, lazer, cultura. Todas. Campanha de combate ao trabalho infantil. Denuncie. Os sites de compra coletiva pela internet chegam ao Brasil e ganham muitos adeptos por causa dos generosos descontos. A compra coletiva promovida pelo mercado virtual chegou em março de 2010 e é febre desde então no país, com descontos que chegam a 90%. Mas para isso, precisa atingir um número mínimo de pessoas interessadas pelo mesmo produto, num limite de tempo estipulado pelo site. Os sites de compra coletiva chegaram no mercado para ficar. Realmente, é uma explosão. É igual o que aconteceu muitas vezes já na área de informática. Tem aquele boom inicial, todo mundo ganha dinheiro com isso, depois de um tempo apenas os mais fortes acabam sobrevivendo e acaba estabilizando o mercado. É o que vai acontecer com os sites de compra coletiva. A loja é idônea, não é porque está na internet, está no Groupon, está no Peixe Urbano, que a loja não vai dar nenhuma mancada com o cliente. Um exemplo é o tratamento de queratinização, escova e hidratação, que normalmente custariam R$ 240, mas com a compra coletiva eles passam a custar apenas R$ 72. Mariana Arruda, proprietária de um salão de beleza no Guanabara, conta quais as vantagens e desvantagens de se anunciar num site de compra coletiva. Na verdade, nós conhecemos o site de compra coletiva como cliente, comprando outras promoções em outros comércios. O restante foi tudo tranquilo, a não ser o pagamento e sem contar também que a primeira promoção que nós fizemos, a data saiu errada. Elisa, que comprou uma promoção pelo site, é um exemplo do que disse a empresária e reafirma que acaba comprando algo a mais do que havia na promoção. Bom, primeiro eu vi a propaganda na televisão do site Groupon. E eu fiz meu cadastro, fiz a minha conta, e aí todo dia você recebe um e-mail com todas as promoções do site, e aí eu vi essa promoção do Bela e Natural, com cauterização, hidratação, e eu resolvi comprar. Aí até descobri que o salão era perto de casa, e vim aqui, fiz tudo, foi muito bom, foi bem legal.
De acordo com a Comscore, especialista em pesquisa sobre a internet, o Brasil lidera na visitação de sites de compra coletiva, com uma audiência online de quase 7 milhões de visitantes. Hoje, o país já conta com 405 sites e, pelo que parece, não vai parar de crescer. A repórter Heloíse Lima conferiu o lançamento do livro Marketing Católico e a Crítica Profética, Desafios à Ação Evangelizadora, do professor da PUC Campinas, Lindolfo Alexandre de Souza. Estou aqui na Paróquia Divino Salvador com o professor Lindolfo Alexandre de Souza, que falará um pouco sobre o lançamento do seu livro. Professor, quando surgiu a ideia de transformar a sua dissertação de mestrado em um livro? Então, depois que eu concluí o mestrado, eu submeti o texto a algumas editoras e a editora Santuário avaliou a dissertação como sendo viável do ponto de vista editorial, como sendo importante do ponto de vista das reflexões e sugeriu que eu fizesse uma adaptação do texto do mestrado para um livro. Isso significou tirar a parte mais acadêmica e transformar numa linguagem mais acessível a um público mais amplo. Então, a ideia surgiu logo após a defesa da dissertação, quando alguns editores entraram em contato e me sugeriram transformar esse texto. E qual a ideia central do livro? A importância desse livro é que ele toca num debate que é o marketing dentro da igreja, e especificamente na Igreja Católica. E existe, assim, setores favoráveis e setores contrários. O que o livro faz é apresentar num mesmo livro as duas partes, os dois lados do debate. Me parece que essa é a grande contribuição, porque há livros que falam bem e há livros que falam mal. Ele apresenta os dois lados e depois procura as orientações da Igreja Católica nesse sentido. Depois propõe, no final, que algo do marketing pode ser aplicado na lógica da evangelização, mas a lógica do marketing ela é contrária ao evangelho, porque é a lógica do consumo e quando ela é aplicada na religião ela pode transformar o fiel num consumidor. Isso eu não proponho. E qual a importância do livro para os acadêmicos e público em geral? Então, para as pessoas que estudam comunicação e religião, o livro ele propõe uma contribuição ao reunir no mesmo texto os dois lados do debate. Para o público, de maneira geral, para as igrejas, o livro é importante na medida em que ele propõe como que o marketing ou que técnicas de marketing podem ser incorporadas na ação evangelizadora. E qual a importância da presença do professor Jung Mo-Sung aqui no lançamento do livro? O professor Jung é um teólogo de referência nacional e internacional. Então a presença dele, ao ajudar a refletir sobre o tema, é sempre um momento bastante rico. O professor Jung tem uma história importante e tem algo a dizer sobre esse assunto. É uma referência. Obrigada, professor. O livro está à venda nas principais livrarias de Campinas. Heloíse Lima para o TJ PUC. Em Campinas, estacionamentos de supermercado estão em falta com a segurança. Alguns supermercados, como este próximo ao Shopping Iguatemi, não fazem um controle de entrada e saída de carros. Dessa forma, é impossível saber se é o dono do veículo que está saindo com ele. Já nesse supermercado próximo à Avenida Moreiras, basta apertar um botão para abrir a cancela. A manicure Miriam Tardelli teve seu carro roubado aqui no estacionamento. O supermercado ficou de acionar a seguradora e dar uma resposta. O roubo já foi há 30 dias e mesmo assim Miriam não obteve um retorno. O responsável pela segurança do estacionamento recusou dar um depoimento sobre o caso. Eu uso o carro para trabalhar, estou usando o ônibus, eu tenho criança pequena, algumas vezes eu preciso sair no meio da noite, meu filho tem um problema de saúde e o carro para mim é necessidade. Segundo a Lei Estadual 13.872, fica vedado aos estabelecimentos a fixação de placas indicativas que tirem a responsabilidade em relação ao veículo, aos objetos que dele fazem parte ou que nele foram deixados. Mesmo assim, alguns supermercados ainda insistem em colocar esse tipo de aviso. Para melhorar a segurança, a solução é o comprovante de entrada e saída e câmeras que registrem a placa e o motorista do veículo, como faz este supermercado em Barão Geraldo. Se um cliente sair falando aqui que foi assaltado o carro dele, roubado aqui dentro do supermercado, para ter como provar que ele entrou com o carro e ele saiu com o carro. Os clientes também preferem desta maneira. Você se sente mais seguro em deixar seu carro num lugar que tem todo um sistema de segurança para cuidar dele? Ah, sempre, né? No caso a moto, melhor que deixar na rua ou um estacionamento público aberto. Perfeitamente, sempre mais seguro.
De acordo com o PROCON, ao estacionar, o consumidor deve exigir um comprovante para apresentar em caso de roubo ou dano. Se o estabelecimento não se responsabilizar, deve registrar a reclamação. O TJ PUC fica por aqui. Você confere mais notícias na edição da noite. Bom dia. Bom dia e boas férias.